Ficam todos os irmãos em pé, os que podem ficar em pé, e abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, e nós vamos ler o verso de número 27. Deuteronômio, capítulo de número 11, e o verso é o de número 27. Quem encontrou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Para os irmãos entenderem melhor o verso número 27 e o 28, nós vamos fazer a leitura do verso de número 26, que diz assim: vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Amém, irmãos? Levantam as mãos e diga comigo assim: Senhor meu Deus, a sua palavra, ela foi lida, e através da sua palavra, continue abençoando a minha vida para a glória do seu santo nome. Amém. Podem sentar, e aplausos bem fortes para Jesus. Se for possível, glória bem gostoso, porque Ele é digno de ser glorificado. Irmãos, a palavra que nós lemos aqui, ela vem de encontro aos nossos corações, e o Senhor vem nos orientando através da sua palavra. E o verso que lemos diz que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. É você que escolhe. Deus coloca diante de ti a bênção e a maldição. Como que eu escolho a bênção? O verso 27 diz: se ouvirdes os mandamentos do Senhor, que hoje vos mando. Quando você ouve os mandamentos do Senhor, você está escolhendo a bênção de Deus. Você vê que esse verso entra em choque, ou ele se choca, melhor dizendo, com aquilo que as pessoas dizem aí fora, ou muitas vezes até dentro da igreja. Infelizmente tem pessoas que dizem isso. Se eu abrir os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, isso não será bom para mim, porque a Bíblia diz no livro de Pedro que seria bom que não conhecesse do que conhecendo e não praticar. Então é melhor não conhecer, porque depois que você conhece, meu irmão, você tem que praticar. E não praticando, aí a Bíblia diz que o Senhor nos compara como a porca lavada que voltou ao lamaçal. A Bíblia diz que o Senhor nos compara como o cão que voltou a comer o seu próprio vômito. E as pessoas com base nisso dizem: então será bom não aprender, será bom não conhecer, porque depois que eu conhecer, eu tenho que praticar.
Porque se eu não praticar, a Bíblia vai me comparar com uma porca lavada, com um cão que comeu seu próprio vômito. Então, não é bom aprender, ouvir, porque se eu ouvir eu tenho que praticar. E quem disse que é ruim praticar? E quem disse que é ruim? Quem disse que é ruim praticar? O verso que lemos diz que Deus coloca diante da gente a bênção. E para quem não praticar? Mas depois que eu conheço, eu tenho que praticar. Porque se eu não praticar, que problema tem, irmão, em praticar? Não vai fazer mal nenhum, só vai te ajudar, só vai te abençoar. Praticando a palavra, ouvindo a palavra. Ah, mas se eu não ouvir, eu não tenho que praticar. Mas você não pratica e também não é abençoado. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa na rocha. Não quer ouvir, não quer aprender. Ah, porque se eu aprender, eu tenho que praticar. E eu não conhecendo, eu vou praticar o que se eu não conheço? E você acha que vai ganhar com isso? A Bíblia diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras. Você não conhece as Escrituras? Ah, bom, eu não conhecendo, como é que eu vou praticar se eu não conheço? Mas isso não vai te ajudar em nada. Você vai errar todo o tempo. Você vai tropeçar todo o tempo. Porque a Bíblia é bem clara. Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra. Levanta as mãos e glorifique ao Senhor. Não pense você que você vai ganhar e não desejar aprender a palavra de Deus, porque você só vai perder. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos manda. E a maldição, se não ouvirdes. Olha aí, meu irmão. Já está quebrando a tese de muita gente que diz: ah, será bom não conhecer, irmão, porque se você ficar nessa de querer aprender, de querer conhecer, meu irmão, você vai ser obrigado a praticar. Como se fosse coisa ruim praticar a palavra de Deus. E você não conhecendo, você vai praticar o que se você não conhece? Você está no tempo da ignorância. Mas nesse tempo da ignorância, você vai viver debaixo de maldição. Porque você vai tropeçar, você erra, você falha quando você não conhece as Escrituras. Você está traindo a maldição para a sua vida quando você não ouve os mandamentos. Tem muita gente que quando é mencionado vai ter um culto de ensinamento, poucas pessoas se interessam em vir. Vai ter uma escola bíblica dominical, poucas pessoas se interessam. Ah, vai ter um simpósio aqui, poucas pessoas se interessam. Nós vamos estudar sobre o Apocalipse, nós vamos estudar sobre paracletologia, sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Poucas pessoas se interessam. As pessoas se interessam mais em vir um culto chamado culto da prosperidade, ou até o culto que nós temos hoje, o culto do milagre, do que muitas vezes um culto de ensino. E não sabendo que você pode ser mais abençoado vindo nesses cultos, nos cultos de ensino. Porque a Bíblia diz: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. E a bênção, se ouvirdes. Quando você ouvirdes os mandamentos, é o culto de ensinamento, é o culto de receber orientação de Deus. Eu quero ouvir os mandamentos do Senhor. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Oh, meu irmão, você está atraindo a bênção de Deus na sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos,
porque os irmãos têm que ser parabenizados, sabe por quê? Porque eu estou vendo assim a atenção que a nossa igreja está dando para a palavra. Tem igreja que quando termina o louvor, é um tal de beber água, é um tal de usar toalete, é um tal de agora eu vou ligar para não sei quem, eu vou ligar mais para não sei quem. Parece que até combina, tal hora você liga para mim, porque quando acaba o louvor, é celular que toca. Mas graças a Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor. Eu estou diante de um povo que eu estou vendo que tem esse desejo pela palavra. Os irmãos ficam assim com os ouvidos atentos. Tem lugar que a gente vai ministrar, você tem que dizer: irmão, presta atenção, olha para o altar. Você vai assistir a alguns vídeos de pregação de alguns pregadores dizendo: olha para a minha gravata, olha para o meu olho. Porque percebe-se que o povo está desapercebido. Não está mais a chama de desejo de ouvir a palavra de Deus ardendo no coração. E quando essa chama arde no nosso coração, nós estamos no caminho da bênção. Quando ela deixa de arder, nós estamos no caminho da maldição. Mas o verso 27 diz: se ouvirdes. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão, como nós estamos já falando acerca disso, não estão com esse desejo de ouvir a voz do Senhor. E algumas pessoas que ouvem, que não deixam essa palavra invadir o coração. Nós estamos vivendo este tempo, porque nós estamos percebendo que muitas pessoas ouvem e não praticam. Então isso significa o quê? Estão ouvindo em ouvido e deixando sair no outro. Não estão recebendo a palavra no coração. Isso é um perigo. Abram as vossas Bíblias no livro aos Hebreus, capítulo de número 2. Livro aos Hebreus, capítulo de número 2. E o verso é o de número 1. Glórias a Jesus. Hebreus 2 e o verso de número 1. Bendito és o nome do Senhor. Olha o que diz: portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum desviemos delas. Devemos atentar com bastante diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum se desviamos delas. Mas há muita gente ouvindo, mas não está atentando com diligência. E quando a palavra do Senhor diz no livro de Deuteronômio que nós vamos receber a bênção, e a bênção vem quando nós ouvimos o mandamento, não está falando simplesmente só de ouvir, mas está falando de absorver, de receber no coração a palavra. Quando você recebe, quando você guarda a palavra na tábua do seu coração, o inimigo não pode vencer você. Ele não consegue vencer você, porque ele não resiste o poder da palavra que está em você. E o verso que lemos diz: nós temos que atentar com bastante diligência para que em tempo algum nós desviemos. Você não pode se desviar da palavra que você recebeu de Deus. Mas sabe por que muita gente, irmãos, não guarda a palavra e não atenta com diligência a palavra que tem ouvido, para não se desviar dela em tempo algum? Sabe por que não existe essa perseverança com a palavra de Deus?
É porque muitas vezes a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, chocam com as nossas vontades. Na maioria das vezes, a vontade de Deus não está em harmonia com a nossa. É por isso que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. Por que negar a si mesmo? Porque a palavra do Senhor vai estar na contramão. A vontade de Deus vai estar na contramão com a nossa vontade. E aí é a hora de você renunciar às suas vontades, renunciar ao seu eu, para aceitar o eu de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o que está acontecendo? Pelo fato da palavra do Senhor chocar com as nossas vontades, nós gostamos de ouvir palavras que entram em harmonia com a nossa vontade. E nós aceitamos essas palavras e desfazemos da palavra de Deus. E aí depois, nós jogamos culpa naquela pessoa que liberou uma palavra para a gente. Ah, mas Deus falou comigo e que era para mim agir assim, que era para mim fazer dessa forma. E eu até estava com esta palavra no coração. Mas por que você deixou? Ah, mas a culpa não é totalmente minha. Veio uma outra pessoa e disse para mim diferente. Mas por que você deixou de ouvir, de guardar a palavra que você ouviu de Deus para ouvir aquela pessoa? Não, é porque a pessoa e falou bastante no meu ouvido. É que aquela pessoa parece que tem um dom de persuasão. Mas não tem nada a ver, é porque aquela pessoa veio com uma palavra que alimenta o nosso ego, que satisfaz a nossa vontade. É por isso que nós recebemos, e não tem desculpa. Nós somos desse jeito, irmão. Um exemplo, um exemplo bíblico. Deus falou com o profeta: vai em um determinado lugar, entrega a mensagem para o rei, não come pão e não bebe água. Veio uma outra pessoa para esse homem e disse assim: o anjo do Senhor me disse. E a Bíblia diz que esse homem era um profeta velho. Agora nós vamos colocar a culpa, talvez, esse profeta novo poderia colocar a culpa no profeta velho. Não, mas aqui era um profeta, por isso que eu ouvi ele. Mas não tem nada a ver, é porque era um profeta. É porque ele falou uma coisa que nos agradou. O homem está com fome, com vontade de comer. E agora vem alguém dizendo: o anjo falou. É esse que eu ouvi. Se ele falasse uma palavra, mas vamos dizer assim, que pesasse mais do que aquela que Deus tinha dito, ele ia dizer: Deus falou para mim não comer pão e beber água. Você está falando que não é nem para mim fazer mais isso. Não, Deus só falou pão e água. Mas como ele disse: pode comer, o anjo do Senhor me disse: opa, é para já. E aí a gente coloca: não, porque ele é profeta, mas porque era um profeta, por isso que eu ouvi. Não. É por isso, irmão, é porque eu fui enganado. Não. É porque nós ouvimos alguma coisa que nos agradou. Alguma coisa que mexeu com o nosso ego e fez com que nós não renunciássemos o nosso eu. E isso nos agrada. E a palavra, irmãos, o ser humano é uma vez. A gente tem que profetizar assim. É uma vez. E quando a palavra nos agrada, para aquele profeta, veio de um outro profeta, dizendo que era um anjo. Ele poderia analisar entre anjo e Deus: eu vou ficar com a palavra de Deus. Mas como a do anjo agradava mais, então de Deus fica para cá e eu vou ficar com a do anjo. E depois, quando Deus vier me repreender: ô Senhor, o anjo. Mas Deus conhece os nossos corações. É por isso que Deus não perdoou. Deus não perdoou. Aquele moço morreu. Sabe por quê? Porque Deus sabia. Não tem nada a ver com o profeta. Tem a
ver com não desfazer do eu. Quando eu não quero desfazer do meu eu, aí eu procuro alguma coisa para colocar a culpa. Mas na realidade, Deus sabe. Deus conhece os nossos corações. Cadê o glória a Deus? Dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E como eu estava dizendo, o ser humano é uma bênção, porque esse homem veio um profeta falar com ele. Mas para a gente deixar da palavra de Deus, não precisa nem de vir profeta. Não precisa de vir um profeta. Para ele vir um profeta velho falar com ele. Mas quando a palavra nos agrada, pode vir até no animal que a gente aceita. É verdade, irmão. Tem gente que diz assim, as pessoas estão trocando a Deus pelos homens. Não, tem gente que troca a Deus pelos animais. É verdade. Pastor, isso é verdade. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Deus fala com a gente. Deus fala, não faz isso. E a gente recebe a palavra. E a gente está trilhando aquele caminho. Caminho da bênção. Mas nós estamos caminhando com lágrimas. Agora, quando aparece alguém dizendo, olha, tem um caminho aqui, rapaz, que você vai caminhar por ele. Você vai encontrar a bênção e não vai ter lágrimas. É na hora, a gente deixa de Deus e trilha aquele caminho. Só que a Bíblia diz que se nós não ouvir a palavra do Senhor, não dermos crédito a ela, nós estamos no caminho da maldição. E quando aparece alguém, como eu disse, se vier um animal, dizendo, olha, vai por esse caminho aqui é o da bênção. Esse é o da bênção. A gente deixa lá de Deus. Aí depois a gente bota a culpa no animal. Não foi no animal, mas não é o animal, é que a gente estava querendo abrir mão daquilo. E queria encontrar um meio. Aí quando vem alguém, mas Deus conhece. Deus sabe o que está dentro da gente. Gênesis, capítulo de número 3. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha aí, a semente, olha só, e esta disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente, todo fruto das árvores do jardim podeis comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que árvore que é essa que está no meio do jardim? Olha aí no verso de número 8 do capítulo 2. Verso número 8. Agora eu estou indo para o capítulo 2, olha só. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradáveis à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, se nós olharmos, olha a palavra que o Senhor deu, para o homem. Verso de número 16: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal
dela não comerás, pois no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então a mulher disse assim, olha só o que ela disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E nós lemos aqui o verso número 9, diz que a árvore que está no meio do jardim, o verso número 9, é a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E no verso número 16, o Senhor deu uma ordem para não tocar nessa árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não tocar não, perdão. Dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a mulher estava bem orientada. Com certeza o seu marido tinha dito a ela isso. Então a serpente disse à mulher, vamos lá, capítulo 3, verso número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Ela disse, eu não posso da árvore que está no meio do jardim. Aleluia. Verso 9 diz que ela está no meio do jardim, a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Verso 16 e 17, Deus deu uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher estava com a palavra de Deus. Tinha guardado a palavra, pelo menos até aqui, estava lá a palavra. Mas aí a serpente abre a boca. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Boa. Agradou ela, né? Para se comer e agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Quem está entendendo, irmão? Você está entendendo? Está entendendo a palavra? A gente tem hora que muda o foco e a gente bota a culpa em quem está nos persuadindo, mas na realidade nós até não fomos persuadidos. É que nós estamos querendo encontrar uma brecha para poder satisfazer o ego. A Bíblia diz que ela, olha só o verso, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa, ela viu que a árvore era boa, aquilo agradou ela. Então ela foi, pegou do fruto e comeu. Se você olhar lá na frente, você vai ver Deus depois. Ela persuadiu o marido, lá na frente o Senhor repreende. Aí o marido foi a mulher, e a mulher diz o que? Foi a serpente. É assim que a gente faz. Mas na realidade, se a serpente tivesse dito uma coisa que não era agradável a ela ia dizer, não, o que é isso? Porque logo de cara ela falou, Deus falou. Mas ela aí aquela árvore aí, não fala dela. Ai, pra já está, olha só, agradável aos olhos. Quando olhou essa agradável, eu vou botar a culpa na serpente, não vou pagar o pato. Mas é assim que nós somos, irmãos. Quando nós encontramos alguém que vem com uma palavra que satisfaça o nosso ego, uma palavra
que não choca com aquilo que queremos, aí nós aceitamos. Para botar, aí nós aceitamos, e na nossa visão, quando Deus vier cobrar de mim, eu vou dizer: não, mas eu não ia fazer isso, Deus. Eu não ia. Foi aquela pessoa? Foi ela. Não, foi aquele camarada, foi. Deus, eu não ia, que é isso? Jamais eu fazeria uma coisa. Que é isso? Pode perguntar para todo mundo me conhece. Sabe quem eu sou? Eu sou uma pessoa que... Meu Deus, eu te conheço. Você só ouviu essa pessoa, sabe por quê? Porque ela veio com uma palavra que te agradou. A minha palavra não te agradou. Mas agora veio uma palavra que te agradou e você nem quis saber da minha, porque você está interessado em você. Você está interessado em satisfazer o seu ego, a sua vontade. E não a mim, não vem botar culpa. Na serpente não. A serpente serve. Porque até então nós sabemos que o diabo usou a serpente, mas aqui, para ela é uma serpente. Quem está entendendo, irmão? Ela sabia que era o diabo ali. Era uma serpente para ela. Era uma serpente. Deus tinha dotado essa sabedoria a eles ouviam os animais. Então nós vemos aqui que se ela soubesse que era o demônio, né? Mas não, deixou da voz de Deus para ouvir a voz de uma serpente. Mas sabe por que ouviu a voz da serpente? Porque a voz da serpente agradou. A gente gosta do que nos agrada. Depois a gente bota a culpa na serpente, mas na realidade não é isso. Poderia ser serpente, poderia ser quem fosse. Nós temos essa tendência de não querer desfazer o nosso eu e as nossas próprias vontades. Mas que no nome de Jesus Cristo você possa escolher a bênção. E a bênção é ouvir os mandamentos do Senhor. A bênção é, livro aos Hebreus capítulo 2, que nós lemos aqui, verso 1. Atenta com bastante diligência para as coisas que tem ouvido, para que em tempo algum se desvida. Em tempo algum, meu irmão, ainda que vier alguém com uma mensagem que te agrada, lógico que você vai tremer nas bases, porque o seu eu estava querendo encontrar isso. Alguém que viesse com uma palavra que satisfazesse o seu ego, que não fosse necessário você pagar tanto preço, que não fosse necessário você caminhar chorando. Mas a Bíblia diz: aquele que caminha chorando com a sua semente vai voltar depois trazendo consigo os molhos, irmão. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se segura com a palavra e não deixe se levar. Se segura com a palavra, segura a palavra de Deus, se apega a ela, deixa ela vibrar dentro do seu coração, porque a intenção do inimigo é fazer com que você escolha a maldição. E nós vamos escolher a maldição desde quando nós desejarmos ouvir uma palavra que satisfaça o nosso ego e a nossa vontade. Porque esse é o nosso desejo, é ouvir uma palavra que satisfaça o nosso ego. Para a gente botar o culpa em quem nos trouxe a palavra, mas na realidade nós estamos com vontade de andar do jeito que a gente gosta de andar, né? Nós gostamos de que a nossa cabeça seja o nosso mestre. E está na hora, quando a gente encontra alguém que favorece isso, não, está certinho. O que é isso? Se ouviu? Está bem errado. Vou falar para você, o que é isso? Não, que você ouviu, está totalmente errado. E aí a gente, na realidade, não é que a pessoa nos persuadiu, é que nós estávamos com vontade de fazer tal coisa, mas não encontrávamos um meio, não encontrávamos alguém para colocar a culpa. E a nossa carne quer isso, viu, irmão? Não é só a sua não, a minha quer isso. Mas em nome de Jesus, ainda que encontrar alguém para colocar a culpa, agora está
Porque aí você bota a culpa na serpente, bota a culpa do profeta velho Davi. Em nome de Jesus Cristo, diga para você mesmo: eu posso enganar quem eu quiser aqui na terra, mas quem está no céu não vou enganar nunca. Ele sabe que na realidade eu estou aqui de fazer aquilo, e ele não vai aceitar essa desculpa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou renunciar o meu eu, a minha própria vontade, ainda que Deus está querendo isso. E agora eu encontrei alguém para botar a culpa, mas eu não vou cair nessa. Porque se eu cair nessa, eu estou escolhendo maldição. Porque eu deixei de ouvir a palavra, deixei de guardar a palavra, deixei de absorver a palavra. E quando eu deixo de guardar a palavra, de absorver a palavra, eu estou caminhando no caminho de maldição. Mas quando eu guardo a palavra, quando eu absorvo a palavra, eu estou no caminho da bênção. Quem está no caminho da bênção, levanta as mãos e glorifica, glorifica, glorifica e glorifica. Aleluia. Oh, bendito és o nome do Senhor. Um minuto. Só quem está no caminho da bênção. Aleluia. Só quem está com a igreja de Filadélfia, mesmo com pouca força, mas está guardando a palavra, não está negando o nome. Glorifica, enaltece, bendiz. Aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Esse é o culto da bênção, esse é o culto do milagre. Oh, rapaziada, dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá com a alma, dá com o coração. Aleluia. Oh, profetizo que uma unção de Deus domine a sua vida. Mica na basura e mica na malaia. E que nessa unção a força de Deus possa inundar o seu coração. Aleluia, que através dessa unção você possa receber força para dizer não para o seu eu, para dizer não para a sua carne. O diabo tem feito uma armadilha, é a armadilha dele. Para de fazer, agora faz o que você está afim de fazer. Você bota a culpa aí, bota a culpa em mim. Não faz, irmão. Não vai fazer, não faz isso. Porque Deus não vai aceitar, não vai adiantar você botar a culpa. Deus sabe que você não renunciou. A verdade é, você não estava a fim de renunciar ao seu eu e procurou um meio, uma brecha. Quando você encontrou, você deixou-se levar. Mas em nome de Jesus, Deus está te dando força. Toca no seu irmão e diga assim: hoje é noite que Deus está te fortalecendo. Mesmo com pouca força, você vai até o fim. A mulher pregou para a serpente, mas quando a serpente foi no ponto fraco, que isso? Que essa árvore? A árvore, que nada! Era isso que eu queria ouvir. Porque eu já estava, aquela árvore bonita, maravilhosa. Oh, meu irmão, ainda que certas coisas estão te agradando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a força de Deus para regir. Ficam todos em pé em nome de Jesus. E não adiantou não, viu? Ela quis botar a culpa na serpente. Eu sou ruim a serpente, mas você vai sofrer. Você vai sofrer, você não me engana. Se realmente você quisesse renunciar ao seu eu, você não daria ouvido para a serpente não, viu? Na realidade, a serpente estava querendo te enganar e você também estava querendo ser enganada. Mas Deus está aqui, meu irmão, para nos dar o livramento.